A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos do canal Revelando a Plenitude da Palavra de Deus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, Leonardo Faria. Meus queridos e amados irmãos, nesta manhã, às 10h59, já vai dar 11 horas, eu venho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar uma mensagem, porque algo tem me preocupado nos dias atuais, e eu creio que a preocupação de muitos homens de Deus que têm, aleluia, louvado seja Deus, pregado o Evangelho, pregado a mensagem do Senhor, meus queridos. O que acontece? Nos dias atuais, os irmãos pastores que são mais velhos do que eu, tanto em idade quanto na fé, vão poder me confirmar que há aí uma falsa versão do ser pentecostal, um falso pentecostalismo, um fogo estranho que tem entrado nas igrejas e muitos não têm vigiado, muitos não têm buscado ao Senhor, pedido discernimento. Hoje é muito fácil você subir no altar e falar em línguas desconhecidas e pregar em línguas desconhecidas e o povo ser enganado. Tem muitos irmãos que pensam que somente pela pessoa falar em línguas, aleluia, louvado seja Deus, ela é uma pessoa do Senhor. Não, nós temos que ter o discernimento. O Senhor diz que é para nós provar se os Espíritos são de Deus. O Senhor tem me permitiu ontem, hoje, antes de ontem e hoje, ter alguns estudos acerca justamente disso, aonde muitas pessoas têm usado o nome do Senhor em vão, têm caçoado do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo são algo, como diz a palavra de Deus, que eu já vou estar lendo, que é algo que tem que ser procurado com zelo. Muitos não estão vigiando e estão aí achando que é assim de qualquer jeito. E isso tem preocupado a nós, os servos de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque se nós formos pregar para alguém a mensagem do Senhor, seja um desviado ou incrédulo, seja um espiritista, seja o que for, as pessoas que estão aí enganadas por Satanás, a primeira coisa que ela faz é jogar na nossa cara as vergonhas do Evangelho. Quem que são as vergonhas do Evangelho? São os falsos profetas, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que não estão buscando a presença do Senhor. E tem muitos irmãos assim que não procuram primeiro examinar as Santas Escrituras, qualquer profecia, qualquer revelação vai recebendo e acha que o Senhor está se contentando com isto. Quem tiver a Bíblia aí, ou quem não tem, se tiver a Bíblia no telefone, ou você que até sabe esse capítulo, esta passagem de cor, nós vamos ler aqui até o versículo 40 do capítulo 14, no versículo 26 ao 40 de 1 Coríntios, que nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação, mas faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quanto mais 3, um por sua vez, e que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Mas se o outro, quando estiver assentado, for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. Aleluias, louvado seja Deus. Meu Deus, glória a Jesus, aleluias. Oh Deus tremendo, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluias. Teu Pai, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Meus irmãos, marca esse versículo que eu vou estar meditando nele. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, com todas as igrejas dos santos. Amém? Até aqui, eu ia ler até o 40. E eu vou parar aqui no 33, depois nós vamos dar continuidade a esta passagem.
Os irmãos prestaram atenção no que diz a palavra de Deus? Do versículo 23 ao 33, Paulo nos apresenta neste capítulo, nesta passagem, um modelo de culto ao Senhor, um modelo verdadeiro. E o que acontece? Muitas das igrejas, muitos dos irmãos, eu não estou generalizando, há irmãos que ainda, aleluia, louvado seja Deus, que ainda são fiéis, que ainda têm vivido esta verdade. Mas o que acontece? O povo, nos dias atuais, com a volta de Jesus, em vez de procurar examinar mais a fundo a santa palavra de Deus, tem procurado na igreja shows, tem procurado espetáculos. Tem muitos pastores que, sabendo disso, não oram mais. Quantos irmãos que antes para pregar orava 3, 4 horas no joelho, chorava para que Deus desse a mensagem, e muitos às vezes nem recebiam a mensagem do Senhor. Não é que eu estou falando aqui que Deus é um Deus carrasco, não, porque Deus, ele primeiro prova os pensamentos para ver segundo a fé de cada um. E o que acontece? Nos dias de hoje está muito fácil chegar um homem lá e falar: eu profetizo. Eu estou mudando a voz, meus irmãos, não é por nada não, é como eles fazem: eu profetizo isso, aquilo, outro. O povo lá que não tem discernimento, eles, aleluia, louvado seja Deus, eles pensam que é o Senhor. A questão do dom de línguas, a questão justamente do dom de línguas, do versículo, aleluia, louvado seja Deus, 1 ao 25, Paulo vai falar justamente sobre a questão dos dons do Espírito Santo. E do versículo 26 ao 40 ele continua a falar. O dom de línguas é um dom de edificação pessoal, uma coisa que eu e Deus sabemos. As pessoas que estão ali sentadas, elas não estão interpretando nada do que eu estou falando. Às vezes aquele que tem o Espírito Santo interpreta assim o que a gente está falando. Amém? Mas o que acontece? Por elas não ter conhecimento, não ter base bíblica na palavra, o que acontece? Elas vão acreditando em tudo e qualquer falso profeta. Meus queridos e amados irmãos, se você quer ter um modelo de culto, leia o capítulo 14, versículo 26 ao 33. Você já vai ter um modelo de culto perfeito. Hoje nas igrejas você vai lá e tá aquele pandeiro, e aqueles irmãos rodando primeiro. Roda, reteté, sapato de fogo não é de Deus. Isso aí é da carne, e muitos irmãos estão colocando a culpa no Espírito Santo, falando que está inconsciente, que não sabe o que está fazendo. Vamos ler o versículo 33 de novo. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. E o que eles estão fazendo nessas igrejas nada mais é do que uma confusão. Muitas pessoas que estão ali, que são incrédulas, elas vão para ouvir a mensagem de Deus. Hoje se tem muito pandeiro, hoje se tem muito louvor, hoje se tem muito gira-gira, muita língua estranha, e não tem nada da palavra. É isso que o Satanás quer. Ele quer tirar o nosso foco da mensagem de Deus, ele quer tirar o nosso foco da palavra do Senhor, entendeu? Então ele, percebendo que isso é uma artimanha que ele pode usar, ele está usando, gente. Olha os escândalos que estão aparecendo, de pessoas que estão aí na rede social. Primeiro, que rede social não é lugar de profecia, não é lugar de língua estranha. Às vezes no meio da oração você pode falar, porque o Espírito Santo ele confirma aquela bênção. Mas quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando a mensagem da Bíblia, e não estou aqui, eu profetizo isso, até porque Deus não me permitiu a graça de ter o dom de profecia. E se eu não tenho o dom de profecia, eu vou ficar falando algo que é de mim, da minha carne, do meu coração? Não, eu tenho que pregar a mensagem de Deus, porque eu sei que há muitas pessoas que estão necessitadas da mensagem do Senhor. Amém? E o que acontece? O povo do mundo, eles estão procurando uma maneira de refrigerar a alma, porque cada dia que passa mais, quando Jesus vai se aproximando assim, de buscar a igreja, de buscar o seu povo, as coisas estão apertando, o povo está caçoando mais, o povo do mundo está perdendo o temor. Terremotos, alagamentos, tudo isso é o sinal da vinda de Jesus. É claro que a ciência vai fazer de tudo para comprovar que não é, mas isso aí é o sinal da vinda de Jesus, porque a Bíblia diz
que haveria um tempo em que tempos trabalhosos viriam, amém? E o inimigo, ele está tentando de tudo para tirar o foco das pessoas da Bíblia, instituindo filosofias mundanas nas escolas, para tentar matar aqueles que ainda têm um pouco de conhecimento da palavra. Ele tenta instituir doutrinas satânicas nas igrejas, músicas que não vêm de Deus, porque não é todo ritmo. É claro que eu não estou falando que os ritmos não são de Deus. Tem ritmos que são sim para edificação, mas quando fica muito no pandeiro, na bateria, e não tem ali uma letra que comove o coração, uma letra que comove a alma daqueles que estão perdidos, eles até vão, eles gostam daquele movimento, mas eles não são transformados, porque não teve palavra. Eu já cheguei com uma experiência própria, meus irmãos, já sendo crente fiel em Jesus Cristo, sendo membro da Igreja de Deus e Amor. Eu fui visitar uma igreja a pedido de uma família, fui lá, visitei, e naquela igreja o culto mal começou e tinha lá a manifestação, e aí descia do púlpito e ponhava a mão na cabeça de um, e aquele outro já começava a pendurar no reteté, e lá, 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 e lá, 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 e lá, lá, lá. Gente, cadê a Bíblia? Cadê a oração? Como é que quer que Deus manifesta os dons de cura, manifesta o poder? Se a pessoa não vai para a Bíblia, se a pessoa não busca a palavra de Deus, porque nós temos que entender que a maior profecia nada mais é do que a própria palavra de Deus. Nós temos que entender que a maior profecia, a maior revelação são os versículos da Bíblia. E pode parecer para muitos que não, mas Deus está vendo, e Jesus está olhando para tudo isso e está tendo vergonha da igreja do Brasil dos dias atuais, porque igrejas para fora, jovens que são de outros países, um exemplo na África, você não vê ninguém lá na África brincar com o espiritual, os dons do Espírito Santo, porque eles sabem que aquilo ali é algo real. E por que nós, que deveríamos ser referências, estamos brincando? Hoje, vira e mexe, são levantados 2, 3 profetas, mas são profetas corruptíveis, não são como Elias, são profetas que são comprados. Você fala o que eu quero e eu te dou 10, 30 mil reais, e isso tá cheio. Mas é claro, mas irmão Leonardo, vocês podem me dizer, irmão Leonardo, isso aí não é nada, nós temos que olhar para a cruz. Tudo bem, nós estamos olhando para a cruz. Jesus falou que seria necessário que esses falsos profetas se levantassem para que sejassem manifestos os verdadeiros filhos da luz. E quem que são os filhos da luz, meus irmãos? Vocês podem falar para mim. É aqueles que vivem em constante oração, constante jejum, constante leitura da palavra. Por quê? Porque isso é o alimento da alma do crente. Hoje você vai na igreja e está lá aquele movimento todo, aquele falso avivamento, pseudo-avivamento que não é de Deus, e sai da igreja e volta para o pecado. Gente, eu já frequentei igrejas, assim, igrejas de Deus, como eu estou frequentando agora, eu sou membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas eu já frequentei igrejas que ali acontece coisa do arco da velha, aonde os pastores não estão preocupados com a pregação da palavra. Se é uma hora de culto, é uma hora de gritaria, é uma hora de pula-pula, é uma hora de pandeiro. Não, a Bíblia. O que Paulo disse? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um tem salmo, ou seja, tem louvor, tem doutrina, tem ensinamento, tem revelação, ou seja, tudo tem o seu tempo. Há o momento do louvor, há o momento da doutrina, que é o ensinamento da palavra, há o momento em que nós podemos orar para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus batize. E mais uma coisa, a gente tem que deixar claro isso: os dons não são nossos, não é uma posse minha que eu adquiro após tempo de igreja. Não, os dons continuam sendo de Deus. Ele manifesta esses dons segundo a necessidade. Quantos que estão aí falando em línguas estranhas e nem é a língua do Espírito Santo? Porque não busca. Tem pessoas que saem de casa, passam o tempo todo lá na internet, o tempo todo na Netflix, não ora, não jejua, não consagra, não ensaia um louvor e chega lá na igreja, oh glória, e começa. Você está indo na igreja para prestar um culto. É para você prestar um culto. Fala, não, eu estou indo cultuar a Deus. Então nós já temos que sair cheios do Espírito Santo de dentro de casa. Amém?
Agora nós vamos continuar do versículo 33, do 34 ao 40. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Eu quero fazer um parênteses nesse versículo para as irmãs que pensam que a Bíblia é machista, que pensam que nós, os homens, não queremos deixar ela falar nas igrejas. Tem muitas irmãs aí que são tremendamente usadas na mão do Senhor, na pregação, na oração, e não tem essa privação das irmãs pregar. Isso aqui Paulo disse para que as irmãs tenham noção que o foco também é a palavra pregada da Bíblia. O nosso pastor é o general Jesus, porque tem muitas irmãs que estão querendo tomar a frente dos irmãos dirigentes. Isso aqui não quer dizer que nós estamos privando as irmãs de pregarem, não. Mas isso aqui fica para ensinamento das irmãs também. Essas irmãzinhas que pensam que não precisa de Bíblia, que pensam que é só rodar, só gira-gira, aí vai até com uma saia grande para ficar lá no gira-gira, né? Isso aí também, tá vendo aqui o versículo 33, no versículo 34 disse: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Se quererem aprender alguma coisa, interroguem seus próprios maridos em casa, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Aleluias. Esses parênteses eu quero deixar claro aqui, que as irmãs podem entender que a Bíblia é machista. Não, a palavra de Deus ela é universal, ela não fica só do lado do homem, assim como também não fica só do lado da mulher. Mas vamos continuar. Versículo 33. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém, versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais as línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tá vendo? Você acha então que está agradando a Deus o mundanismo? Gente, pessoas que estão, eu profetizo aquilo, muitas vezes Deus nem permitiu a pessoa falar, e a pessoa está lá, eu profetizo, não, para, fala assim, não, Senhor, o que o Senhor revelar, eu vou passar, porque tem coisas que o Senhor revela que Ele quer que fique no íntimo também. Nós temos que entender esse tipo de coisa. Eu vou voltar aqui no capítulo 14, no versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, meninos na malícia, sejam puros, e adultos no entendimento, ou seja, tenha conhecimento da verdade de Deus. O porquê que tem muitas pessoas aí que recebem profecia, recebem revelação, e a revelação não se cumpre? Porque às vezes a pessoa está falando aquilo do próprio coração, não sabe do que está falando. É uma coisa, como fala, procurar com zelo, tenha cuidado. Os dons do Espírito Santo não podem ser proibidos como muitos têm feito. Mas nós temos que entender essa questão, que é a Bíblia, que é a oração, que é a pregação, que é a vivência da palavra. Amém? Cuidado com os ensinos também. Esses ensinos não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. A letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Se Deus quisesse só o coração, Ele não tinha instituído corpo, alma e espírito. Ele exige de nós a santificação. Há coisas que parece que não tem nada demais, mas não convém. Como disse, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim dele conduz à morte. Então eu não estou falando isso aqui para corrigir os irmãos. É porque muitas vezes os irmãos podem ver na internet, aí porque hoje a internet ela pode ser usada para bênção ou para maldição. Vocês podem ver aí na internet e falar, nossa, o que está acontecendo? Aí muitos até esfriam, muitos até desviam. Mas eu quero deixar uma mensagem para esses irmãos, que ímpio faz coisa de ímpio. Muitos que estão na igreja, não é porque está na igreja que é crente. Você conhece a pessoa que é crente no modo dela falar, no modo dela pensar,
no modo dela se vestir, tá? Porque o que o nosso coração tem, isso também mostra o corpo, porque o corpo é o espelho do que se dá por dentro da alma. Se uma pessoa se veste mal, é porque dentro do coração dela ela intenta mal, entendeu? Lá vem o irmão Leonardo com a loucura da pregação de doutrina. Aguenta a minha loucura um pouco aí, porque isso é a verdade. Se não fosse de Deus, não estaria na Bíblia. É só os irmãos lerem recentemente 1 Timóteo capítulo 2 e também, aleluia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, vocês já vão ter um entendimento do que eu estou falando. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Muitos aqui estão pregando em nome do Senhor, mas não têm vivido a palavra do Senhor. Muitos aqui estão falando em nome de Jesus, mas não vivem a palavra de Jesus. Pregar e viver são coisas diferentes. Sábio é aquele que concilia essas coisas, que entende que ele não está ali para chamar atenção, e sim que ele está ali para cumprir uma função. Porque o Senhor disse o quê? Que quando nós fizermos tudo o que nós teríamos que fazer, dizemos, somos servos inúteis, porque só fizemos o que deveríamos fazer. Amém? Meus queridos e amados irmãos, esta mensagem veio para que os irmãos, da próxima vez que vê esses movimentos nas igrejas, eu não falo para os irmãos fazer escândalo, ir lá parar o culto, não, viu, beleza? Olhou, repreende, fala, Senhor, isso aqui não é teu, a igreja é tua, e o Senhor tem poder para transformar a tua igreja. Os irmãos viram aquilo, chega em casa, ora, expulsa o demônio do falso profeta. Se os irmãos procurarem aí no YouTube, vai ter vídeos do saudoso missionário Davi Miranda expulsando o demônio, e o demônio falando em mistérios com Deus, porque existe a língua dos anjos e a língua dos demônios. Satanás em tudo, ele tenta copiar as coisas de Deus, entendeu, meus queridos e amados irmãos? É isso. Não fique aí pensando que eu estou, você está tentando privar o Espírito Santo. Às vezes nós podemos até sentir muito poder e acabar falando, mas lembre-se, as línguas é um dom de edificação pessoal. Você falando na igreja ou falando em casa, fica a mesma coisa, porque você fala na igreja, aqueles que estão do seu lado não entendem o que você está falando. Entendeu? Não entende o que você está falando, a não ser que você interprete. Quando você estiver na igreja, faça algo que seja para a edificação da igreja, para que você seja a luz em meio a tantos falsos profetas, homens que estão aí se dizendo servos de Deus, trazendo ocultismo, sincretismo religioso para a igreja. Eu fico tremendamente triste, porque enquanto há muitas almas aí perecendo, tem muita gente brincando com os dons do Senhor. Mas eu creio que Deus vai operar um milagre. Amém? Meus queridos e amados irmãos, agora eu vou orar com os irmãos para que Deus continue esclarecendo a verdade no coração de cada um e que os irmãos possam passar a ter entendimento da verdade de Deus aqui neste momento, porque agora nem eu, nem vocês são inocentes, né? Aleluia, louvado seja Deus desta verdade. Vamos procurar com zelo. Não queira exibir, não queira chamar atenção, porque eles fazem isso para chamar atenção. Vamos ser nós luz, como diz a palavra, sejais a luz, porque nós somos servos de Jesus, e Jesus é luz. Jesus não ficava aqui fazendo espetáculo, ele veio para pregar a mensagem de salvação e que ele era o Cordeiro que trazia o arrependimento. Vamos orar, meus irmãos, todos fechando os olhos e dizendo glória, glória, glória a Deus. Pai de misericórdia, Deus de poder e de graça, nesta tarde, Senhor Jesus, muitos irmãos foram esclarecidos, aleluia, louvado seja Deus, acerca da palavra do Senhor, meu Pai. Eu creio que o Senhor falou comigo aqui nesta hora, porque nos dias atuais muitos falsos profetas têm se levantado e têm enganado as tuas ovelhas. Só que o que se cumpre lá em Jeremias 23 vai ser cumprido, cada um vai ter que prestar contas dos seus erros a ti, ó Pai. E esses falsos pastores que não estão buscando a tua palavra, esses falsos pastores que não têm orado, que não têm buscado, que não têm se consagrado, que não têm, aleluia, ungido as suas vidas, Senhor, que
Que o Senhor venha abençoar a cada irmã que agora, Senhor, está tendo um entendimento da palavra, que a vida dele é uma vida de caráter transformado, porque o teu evangelho transforma, o teu evangelho muda, o teu evangelho edifica. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu venho orar por este irmão que está enfermo, que está necessitado da presença do Senhor, que está precisando de entender a verdade e que, Senhor, não pode perder tempo com esses mundanismos, ó Pai. Senhor Jesus, está aí, o povo está tão desligado que não está vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas que o Senhor tem operado, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ó Espírito Santo da verdade, continua a falar no coração de cada um nesta hora, continua a esclarecer a verdade de Deus nesses corações, que a verdade do Senhor em tudo seja manifesta. Aqueles que não conhecem a Ti, ó Pai, que venham passar a conhecer e entender que só Tu és o autor e consumador desta vida. Oh meu Deus do céu, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, esses mundanismos, essas falsas doutrinas têm que acabar, porque o Senhor está vindo e esse povo tem que subir, meu Pai. Eu não quero subir sozinho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa cada um que tirou um momento para ouvir esta mensagem, ou que está ouvindo no carro, está ouvindo no fone de ouvido, está dentro do ônibus. Continua, Senhor, a pregar, a falar no coração de cada um a verdade que transforma, a verdade que edifica, a verdade que lava, a verdade que renova. Meu Deus, os novos convertidos consagra para o batismo, que eles vão ter mais um entendimento, Senhor. Oh, meu Deus do céu, os desviados traga de volta aqueles que se deixaram matar pelas filosofias mundanas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que o meu entendimento e que o nosso entendimento não seja movido por falsas doutrinas, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Se Deus assim permitir, por essa semana eu vou estar gravando mais conteúdos, mais coisas da parte do Senhor, para que o Senhor venha abençoar a cada um. Eu peço a você que está chegando agora no canal, que se inscreva, tá? Não vou pedir para você compartilhar, porque o que é de Deus, Ele mesmo se encarrega de fazer. Amém? Deus abençoe, que você seja grandemente abençoado por Deus. E que você me perdoe caso alguma coisa que falei que te desagradou. Mas tenha uma coisa em detalhe: nós não estamos aqui para agradar ao homem, sim agradar a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus venha continuar a falar no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus.